Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Jaque na área, vou trazer mais um pouquinho de conhecimento para vocês. Deixa eu arrumar a câmera aqui, aí tudo certo. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Prof. Jaque, professora de auxiliar administrativo com secretariado aqui da Jumper, professora de maquiagem também. E estamos aqui para aprender um pouquinho mais e desenvolver um pouquinho mais a área profissional de vocês, certo? Tá frio, eu tô me mexendo aqui, galera, porque o frio tá pegando, o frio tá judiando da gente. E pra gente aquecer um pouquinho, nada melhor do que um susto. Olha que legal! Geralmente as pessoas que estão aqui comigo sempre participam dessas dinâmicas de bexiga ou até mesmo da situação que a gente tem aqui com relação às dinâmicas baseado no conteúdo que a gente viu anteriormente com relação à teoria que a apostila nos traz, ok? Então deixa eu explicar para vocês um pouquinho aqui o que está acontecendo. A Jumper, ela mudou todo o formato dela com relação à metodologia e atendimento de vocês. Então agora vocês sabem que todo sábado serão postadas as aulas, tá? Toda terça-feira vocês vão ter a oportunidade de me ver pela telinha do computador, assim como eu vou poder ver vocês também, e vocês vão poder tirar as suas dúvidas. As dúvidas e o nosso encontro de administração, né, do auxiliar administrativo, vai acontecer toda terça-feira, pela manhã, das 10 às 10h30, eu estarei lá para tirar as dúvidas de vocês, e à tarde, das 3 às 3h30, ok? Muito bem, pessoal, vocês não mandam mais mensagens no meu celular, no meu WhatsApp, tá? Por quê? Porque isso estava dando um certo conflito aí com relação a alguns alunos, então a gente preferiu padronizar para poder atender toda uma demanda aí de uma vez só, para que fique melhor a questão da interação professor e aluno e também instituição, aluno e professor, ok? Então, olha só. Tem um recadinho para vocês aí, é que tá frio aqui, gente, eu vou te falar, viu? Tô me movimentando aqui para ver se a gente consegue, né, dar mais atenção, pra gente começar a se esquentar um pouquinho, mas tá difícil o negócio aqui. Então, olha só, gente, a gente vai trabalhar sobre oratória. A oratória é um grande problema, não somente para as pessoas que estão entrando no mercado do trabalho ou querem conhecer melhor a questão do mercado de trabalho e da sua carreira profissional. O que acontece? A oratória, ela é uma questão de timidez. Timidez por quê? Dificuldade de se expressar por quê? Porque eu não domino um certo conteúdo. Quando eu domino esse conteúdo, determinado conteúdo, seja ele qual for, eu vou conseguir conversar, eu vou conseguir falar e transmitir a minha mensagem e o conhecimento da melhor maneira possível e com destreza. Destreza significa conhecimento, com facilidade, vou passar isso adiante, tá? E não vou ficar esperando todo esse processo de, eu tenho medo, eu sou tímida. Eu só tenho a timidez, eu só tenho dificuldade na fala quando eu não faço leitura de nenhum livro, quando eu não estudo o que eu vou falar, ok? E quando eu não domino uma certa postura aqui na frente, certo? Mas antes da gente entrar nesse assunto de fato, e vai ser somente a aula 6, da página 25, galera. Então, abre lá na apostila, página 25, tá? Eu quero dar uma dica para vocês, para que facilitem para vocês e para mim também, para que eu possa conhecer um pouquinho mais de vocês, tá? E dessa forma conseguir avaliar ainda melhor vocês, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui, pessoal, vou pegar o exemplo da nossa aula de hoje. Opa, caiu. Vou pegar a nossa aula de hoje. Então, a gente vai falar sobre oratória. A oratória, a gente tem uma, duas. E daí a gente tem essa página aqui, a página 27 de questões, né? Só um pouquinho. É isso mesmo. O que vocês vão fazer? Vocês vão responder as questões aqui, ok? Ao responder essas questões, o que vocês devem fazer? Tira foto somente dessa página, ok? E a problemática que eu falo, que é a pesquisa à parte,
eu gostaria que vocês escrevessem numa folha de caderno, tirem foto, que vocês digitassem ali no Word, tira a foto também, tá? Para que eu possa avaliar melhor vocês e para que dessa forma, quando eu receber no meu e-mail, a gente consiga ter uma certa organização com relação ao material que está chegando, ok? Outra situação que eu estou tendo bastante dificuldade, pessoal, dentro do corpo do e-mail, eu preciso que vocês coloquem o nome de vocês e a turma e a aula que vocês estão me entregando. Tem gente que deixa lá aula 2 e 3 e o nome. Aí eu tenho que ir lá, e são alunos novos muitas vezes. Então, para os alunos novos, os antigos eu já conheço, mas para os alunos novos fica difícil para a gente. Então, eu vou pedir, até os alunos antigos, eu gostaria muito que vocês padronizassem essa entrega no e-mail, tá? Coloquem lá para mim, por favor, nome, turma e a aula que está sendo postada. Essa aula é única hoje, é a aula 6. Por que eu decidi falar sobre a aula 6 isolada? Porque a aula de oratória, né, de comunicação, ela precisa de uma certa atenção. E essa atenção vocês vão ter que começar a desenvolver para que quando chegue no mercado de trabalho, vocês tenham segurança para falar bem, para se posicionar diante de uma certa situação, seja ela qual for, ok? Deixa eu pegar aqui. Então assim, pessoal, vou colocar aqui para vocês, ó. Oratória, né? Então deixa eu voltar aqui. São técnicas para falar bem em público. Gente, na verdade não existe uma técnica específica para você falar em público. Eu sempre falo assim, ó, a oratória é a arte de falar em público. Mas eu só consigo falar bem, eu só consigo desenvolver uma boa oratória. Oratória é exatamente isso que eu estou fazendo com vocês aqui. Passando toda essa informação, passando no que eu posso ajudar e auxiliar vocês no dia a dia de vocês aí, beleza? Então, olha só, o que eu vou pedir para vocês? Em primeiro lugar, né, a oratória, ela vem, não vem de hoje, né? Ela vem lá dos tempos primórdios, quando o pessoal ainda tinha uma certa necessidade de se expressar e tentar falar, né? Falar o quê? Sempre existia um líder, né? E esse líder, ele dominava exatamente os meios de sobrevivência deles, né? Ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer para conseguir atingir não é um nível, gente, mas atingir o meio em que ele estava inserido de forma a trazer benefícios para a sua sociedade, ou seja, para o seu grupo de sobreviventes, né? No tempo das cavernas existia um líder e esse líder ele mostrava como deveria ser feito. Quando vocês estão à frente de uma situação, quando vocês estão à frente de uma turma, como no caso dos professores, vocês estão esperando algo de mim e eu preciso alcançar essa expectativa, certo? E quando eu consigo atingir essa expectativa, significa que, em primeiro lugar, quando eu falo de oratória, eu tive estudo, tá? Aqui eu tive conhecimento, ou seja, eu busquei o conhecimento, eu fui atrás desse processo necessário para que eu pudesse trazer alguma informação para vocês, que vocês viessem de fato se posicionar. E digo mais para vocês, quando eu vou falar brevemente sobre um assunto, eu preciso estudar ele antecipadamente por um longo período. Eu não consigo falar brevemente sobre um assunto se eu não estudo ele a fundo, se eu não consigo buscar diferentes fontes. Eu sempre falo, tanto na questão da medicina, quanto na questão de qualquer outra área da vida da gente, que a gente deve sim procurar sempre uma segunda opinião. Ou seja, a Jaqueline gosta de falar sobre Augusto Cury, mas também tem o Sérgio Cortella, né? Mas também tem lá
Tem os filósofos que nos dão subsídios para a gente continuar nessa reta com relação esqueci o nome, gente, a continuidade do conhecimento, certo? Então, olha só, vou falar mais devagar que eu tô falando rápido. Eu tô falando rápido, gente, justamente para vocês entenderem que essa é a forma errada, muitas vezes, da gente se posicionar, tá? Eu brinco com os alunos, quando eles vêm fazer faziam apresentação aqui na frente, que se eles não respirassem, o cérebro, ele precisa oxigenar. Se não houver oxigenação, eu não consigo falar. Eu vou ter um piripaque aqui, vou deitar e aqui vou desmaiar e não vou levantar. Gente, eu faço ressuscitação, né? Então, o que acontece? Eu preciso mostrar conhecimento, só que eu preciso ter postura reta, né? Aqui minha postura, por quê? Por que eu vou ter essa postura reta? Porque eu preciso respirar. E o meu diafragma, quando eu faço isso aqui, ó, ou quando eu faço uma postura que não seja de levantar os meus ombros, de posicionar e ter uma postura reta, ereta aqui atrás, o que vai acontecer? A minha voz automaticamente, ela vai baixar o tom e as pessoas vão ter que chegar cada vez mais perto de mim para que eu possa ouvir e procurar entender o que essa pessoa quer dizer. Então, sempre que vocês estiverem à frente desse tipo de situação, quando você for o destaque, que você precise falar, sempre se posicione reto, tá? De modo que o seu diafragma consiga respirar e quanto mais reto vocês estão, levanta o queixo e fala, pode ter certeza que a sua voz vai sair num tom ideal e você não vai precisar gritar, ok? Ótimo. Pessoal, outra situação, vocabulário. A oratória tem muito a ver com o vocabulário. Por que vocabulário? Eu só consigo melhorar o meu vocabulário a partir do momento em que eu faço leitura. Mas já que qualquer leitura serve? Qualquer leitura serve. Porém, como a gente está trabalhando agora, a gente está estudando, né? Está tendo curso de auxiliar administrativo com secretariado. O que acontece? Eu preciso ter e procurar ideias e autores e livros que falem dessas partes técnicas do que eu estou estudando. Ou seja, a gente já estudou sobre marketing, a gente já estudou sobre os 5 S's, a gente já estudou coisas nesse sentido que vão me subsidiar para que eu tenha um bom diálogo, que as pessoas entendam que eu realmente domino esse conteúdo ou que eu conheço o que eu estou falando, né? E quanto mais conhecimento eu tenho, mais fácil fica a minha fala. E a minha fala ela só vai mudar ao longo do período que eu começo a pesquisar e conhecer novos assuntos, porque os novos assuntos vão me trazer novas palavras. E tudo que é novo, é claro, assusta, mas é necessário para que eu tenha um bom desenvolvimento profissional e que as pessoas confiem naquilo que eu estou falando, certo? Outra situação, gente, deixa eu virar aqui um pouquinho, aí, pronto. Outra situação. Tudo que eu vou falar, tudo que eu vou fazer deve ter início, meio e fim. Olha só. Eu vou colocar aqui em cima, pode ser? Aqui, ó. Início, meio e fim. Isso é parte primordial de qualquer assunto que eu vou tratar. Por quê? Primeiro, início. Eu preciso fazer uma introdução daquilo que eu vou falar, daquilo que eu vou reportar a vocês, como eu fiz agora no início do vídeo com vocês. Expliquei toda a questão da Jumper com relação aos recados que eles já mandaram no grupo. Então, pessoal, fiquem atentos ao grupo, né? Lá eles colocam todas as informações necessárias para que vocês consigam desenvolver cada vez mais o trabalho de vocês, que vocês consigam sempre estar muito bem informados. É para isso que a gente está aqui trabalhando e colocando para vocês a todo momento as informações lá. O que vocês não entenderem, vocês entram em contato. Então, isso aqui é o início que eu fiz a introdução para vocês. O meu meio, eu estou falando para vocês como deve acontecer, como
como deve proceder e o que a gente vai falar no decorrer dessa aula, né? Quais são os pontos necessários para que a gente possa desenvolver a questão da oratória, né? De eu ter um pouco mais de desenvoltura, para que eu possa falar sem ter medo. A segurança, gente, a única coisa que me traz segurança ao falar, ao estar à frente de uma determinada situação, é o conhecimento. Se eu não tiver conhecimento, se eu não souber e não conhecer o assunto que eu estou falando, pode ter certeza que isso vai me trazer insegurança, e ao conversar com alguém, a minha boca começa a tremer, eu começo a falar e a minha postura começa a baixar. Isso mostra insegurança daquilo que eu estou falando. Mesmo que eu não domine o assunto, eu preciso ter essa postura aqui, né? E sempre falar que eu penso. Por quê? Quando eu estou de cachecol, gente, mas olha só, quando eu levanto a minha cabeça na altura correta, eu abro esse espaço aqui, ó, e eu consigo falar com mais clareza. Eu não preciso ter pressa para falar, e eu preciso usar todos os espaços, né, aqui da minha boca, gesticular muito bem, sempre fazer aqueles como é que é o nome? Exercícios, né, necessários antes de começar a falar, como por exemplo, porque isso traz para mim a possibilidade de desenrolar a minha língua, né, e conseguir ter uma fala melhor, entenderam? Então todos esses exercícios são válidos quando eu vou fazer uma pequena apresentação na escola, ou quando eu venho fazer uma pequena apresentação aqui na Jumper, aqui dentro, né, da nossa sala, para que a gente possa desenvolver melhor a nossa dicção, e é isso que todos esperam, ok? Então olha só, gente, o fim, eu preciso achar uma certa forma de fazer uma junção de tudo aquilo que eu falei, e finalizar o meu trabalho, ou seja, o meu trabalho, seja o que for, mas eu tenho que finalizar o meu processo de aula aqui com vocês. Então eu vou finalizar jogando para vocês a atividade, né? Jogando ali para vocês a questão da problemática, para que vocês possam me dar subsídios o suficiente para eu corrigir e ver a que ponto vocês estão, né? Eu quero aqui, gente, mencionar uma aluna que eu acho fantásticas as atividades dela, muito bem caprichadas, tá? É da Nayara e da Beatriz, são atividades, assim, é da turma de sábado, são atividades, respostas, né, que elas me mandam, assim, maravilhosas, parabéns pelo conteúdo. Gente, quando eu falo para vocês pesquisarem, eu peço para que vocês pesquisem, mas que vocês coloquem o jeitinho de vocês dentro daquela pesquisa, porque dessa forma vocês conseguem desenvolver melhor o vocabulário de vocês. E é dessa forma que eu consigo avaliar se vocês estão progredindo ou não no curso, né? Curso este, gente, de auxiliar administrativo, que vai abrir portas para vocês quando vocês tiverem que fazer uma entrevista, ou quando vocês assumirem qualquer outro tipo de cargo. Por quê? Porque esse curso ele vai dar base para vocês de como que vocês devem se relacionar, o que acontece dentro de uma empresa, até mesmo os 5 S's, que é um programa que vem do Japão, que ele mostra a questão da limpeza. O pessoal do Japão, a gente sabe que sempre está muito à frente de nós, né? Mas nada impede que a gente comece a desenvolver também e comece a ficar à frente deles, né? E também não é uma questão de estar à frente ou não, é uma questão que a gente tem que ter a sabedoria de que limpeza é necessário no ambiente. Iniciativa é algo que eu sempre tenho que ter. Mas eu não consigo desenvolver iniciativa. Você já tentou? Você já buscou saber o que é ter iniciativa? Às vezes uma pequena atitude no teu dia a dia, você já desenvolveu a sua questão da iniciativa, né? Mas eu sou muito fechada. Eu também era. E estou aqui desenvolvendo, eu não gostava de câmeras. Quando começou toda essa questão da pandemia, eu não gostava de câmeras. E hoje eu estou aqui totalmente desenvolta em frente a uma câmera. Então, para vocês entenderem que tudo é uma questão de processo e evolução, né? É uma questão cíclica, né? A gente vai acabar
estudando, evoluindo, para que a gente possa passar o conhecimento para vocês e assim vocês passem adiante esse conhecimento, beleza? Outra situação que eu quero passar para vocês, gente, olha só, muitas vezes as pessoas falam: Jaque, eu não sei aonde olhar quando eu estou na frente do pessoal. Quando eu olho para alguém, eu me perco, aí eu me sinto insegura. Gente, tem lá na página 26 algumas dicas para vocês, tá? A questão do olhar, né? Eu vou olhar, se eu encontrar uma pessoa e eu focar nessa pessoa e começar a olhar para ela e esse olhar me trouxer constrangimento e eu ficar envergonhado, o que eu vou fazer? Eu vou buscar um ponto fixo na altura do meu olhar aqui, ó, lá no finalzinho, né? Ou eu vou procurar tentar olhar sempre para a testa das pessoas, um pouco acima da cabeça. As pessoas têm necessidade de sentir que vocês estão olhando para elas, que aquilo que vocês estão falando está sendo direcionado para elas e foi proposto para elas, que você pensou nisso, ok? Então isso é muito importante para vocês hoje, ok? Outra situação aqui, ó. Gente, mais para frente vamos falar sobre isso também, tá? Tem gente que trabalha isso aqui, ó. Palavra diferente de gesto. Quando eu estou à frente de alguma pessoa, quando eu estou conversando, não é somente a palavra, tá? Mas tudo que eu falo com relação à minha mão, com relação ao meu corpo, ele também é válido como uma fala. Por quê? Porque o corpo fala. Quando eu não estou disposta a alguma coisa, toda a minha postura muda, né? E isso vai mostrar para vocês que a pessoa não está interessada no que você está dizendo, a pessoa não está interessada em saber o que você está, no que você teve que estudar para poder adquirir esse conhecimento. Então, gente, quando vocês cruzam os braços, você está se negando a escutar o que aquela pessoa está falando, né? Sempre o sentido de cruzar é você estar se negando a receber aquele conhecimento, certo? E isso é muito complicado. Agora, quando vocês deixam os braços mais abertos, mais soltos, né? Vocês conseguem falar da mesma forma que eu estou falando aqui, ao mesmo tempo que eu falo, a mão já está gesticulando junto, né? Tudo isso é essencial para que vocês mostrem cada vez mais o conhecimento de vocês, porque o corpo também fala. Outra situação que eu quero colocar para vocês é a situação do chicletinho na boca. Aí vou colocar uns chicletinhos aqui, um chicletinho. E esse chicletinho, ele vai trazer a segurança que eu preciso para não ter um mau hálito. Mau hálito a gente resolve escovando os dentes, tá? E antes de entrar na minha palestra, ou no que eu vou fazer, no que eu vou ficar em exposição, eu chupo uma balinha, né? Eu mastigo meus chicletes e quando eu entro, eu jogo no lixo e começo a falar. Por quê? Se eu deixar os chicletes embaixo da minha língua ou até mesmo a bala, o que vai acontecer? Eu vou falar, mas aquilo vai ficar me incomodando e ao invés de me ajudar, vai me atrapalhar e eu vou ter uma dicção péssima. E não é o que os donos das empresas, né, os gestores esperam de você. Primeiro, porque você vai estar à frente da empresa. A empresa conta com você para que você desenvolva um bom trabalho e para que todo o fluxo da empresa funcione na maior normalidade possível, ok? Aí a gente tem lá, pessoal, o que acontece? Todo posicionamento, tem ali na página 26, eu estou olhando na página 26, por isso que eu saio um pouquinho aqui, tá, gente? Mas ali, ó, ele fala assim, ó, presta atenção. O bom orador é aquele que fala exprimindo certezas com firmeza, pois quando se sabe muito bem o que falar, não seria complicado fazer isso por horas, mantendo o foco, tá? Aí tem ali, ó, segundo comentários de alguns autores, o conteúdo pode se tornar secundário se a apresentação for ótima.
Porém, se o conteúdo for interessante e a oratória persuadir, então será conseguido unir, como diz popularmente, o útil, o agradável. O que acontece? Eu tenho um tema para ser colocado para vocês, certo? Eu vou colocar esse tema. Ao colocar esse tema, eu trago uma informação à parte para vocês, como foi o caso dos 5 S, que eu consegui unir o útil ao agradável. Por quê? Porque eu estava falando de competências comportamentais, eu estava falando de relacionamento interpessoal. Aí o que acontece? Os 5 S casam muito bem com relação a isso, porque eu preciso saber quais são as minhas competências, o meu comportamento, o que isso vai influenciar no dia a dia do outro. Aí o que acontece? Eu uni o útil ao agradável. Então isso fica a favor de vocês. E quando vocês têm isso como foco e vocês conseguem fazer essa junção, vocês conseguem falar por horas com relação a esse tema, certo? Então, pessoal, olha só, gostaria muito que vocês fizessem a atividade da página 27, tá? Na página 27, vocês vão responder somente o que for da página 27. Numa folha de caderno normal, ou até mesmo no próprio documento do Word lá, que vocês têm aula com o professor Bruno, né? Vocês podem muito bem... Só um pouquinho, galera, eu tô aqui, tá? Não assim que eu fugir. Cheguei. Com o professor Bruno, aí o que acontece? Vocês vão escrever lá pra mim, tá? Um autor que vocês tenham pesquisado, qualquer autor que vocês tenham pesquisado, e que vocês se identifiquem com a forma que ele apresenta o conteúdo, tá? E vão mostrar para mim que conteúdo é esse. Vamos retomar um pouquinho a problemática? Vocês vão pesquisar um autor, tá? E esse autor, ele vai falar, por exemplo, dos 5 S's. Ah, esse autor falou muito bem dos 5 S's. Em comparação a um outro que eu li, eu não gostei. Por que você não gostou? Conseguiu entender? Então eu vou pesquisar. Um exemplo, gente. Vocês podem pesquisar qualquer tema. Presta atenção. Vocês podem pesquisar qualquer tema. Eu só estou pegando os 5 S's aqui de exemplo para vocês. Ah, mas eu quero estudar sobre atendimento ao público. Ótimo. Que autor que fala sobre atendimento ao público? Ah, esse e esse. Com qual eu me identifiquei melhor? Por que eu me identifiquei melhor com esse autor? Certo? Então vocês façam uma dissertação aí para mim e me entreguem. Vocês terão 40 minutos para pesquisar a respeito disso. Fiquem à vontade para fazer o melhor que vocês puderem. Na terça-feira, das 10 às 10h30 ou das 3 às 3h30, eu estarei à disposição de vocês. Vocês podem tirar todas as dúvidas necessárias, tá? Para que vocês desenvolvam um bom trabalho aí, beleza? Espero vocês na próxima aula. Beijo, beijo, fiquem com Deus e estudem para falar muito bem.